Olá, tudo bem? Essa é a aula introdutória do nosso curso Fisiologia do Exercício, uma abordagem integrativa. As aulas, como foi anunciado, serão todas ao vivo, transmitidas ao vivo pelo YouTube. Só que essa aula em especial, que é a aula de introdução, é uma aula gravada. Então eu estou gravando esse vídeo e é importante que todos assistam esse vídeo, que ele é bem curtinho, para quando começar o curso estar inteirado de como vai funcionar. Tá? Bom, então essa aula, como eu falei, é uma aula bem resumida. A gente vai passar só alguns pontos chaves para introduzir os demais assuntos. Então a gente vai falar um pouquinho de definições, mas definições genéricas, só para entender do que o curso se trata. Vai dar uma definição para o que é fisiologia do exercício. E dentro de fisiologia do exercício a gente vai separar em dois tipos, são respostas agudas e respostas crônicas. A gente vai ver a diferença de uma para outra. E no final eu vou definir o que traz, o que vem no nome do curso, né, no título do curso, que são respostas integrativas, do que se trata isso. Tá? Bom, então algumas definições para a gente estar falando a mesma língua, né? O que é fisiologia? Então, uma definição bem simples de fisiologia é o estudo do funcionamento dos seres vivos. Quando a gente fala funcionamento dos seres vivos é bem amplo e engloba plantas, animais vertebrados, animais invertebrados, ou seja, fisiologia estuda o funcionamento de qualquer organismo vivo, não especificamente de um animal ou de um outro ser humano ou só de planta, né? Então é um estudo amplo de todos os seres vivos. Aí a gente tem as subdivisões, ou seja, áreas menores que estudam especificamente um determinado grupo, por exemplo, fisiologia animal. Então, fisiologia animal é o estudo do funcionamento do organismo dos animais. E dentro desses animais tem animais vertebrados, animais invertebrados. Então ainda é bastante amplo, mas é bem mais delimitado do que só fisiologia. E dentro de fisiologia animal, a gente tem ainda uma subdivisão, que é o estudo da fisiologia do ser humano, que é chamada fisiologia humana. Então, se a gente fosse definir fisiologia humana, é o estudo do funcionamento do organismo humano, ou seja, de um tipo específico de animal, que é o ser humano. Então a gente tem essas subdivisões porque, como a área de conhecimento é muito ampla, a fisiologia é muito ampla, você começa a surgir especializações de acordo com cada objetivo e cada grupo de interesse. E dentro de fisiologia, né, mas não de fisiologia humana, já vou falar o porquê. Então, dentro de fisiologia, a gente tem a chamada fisiologia do exercício. Então, o que é a fisiologia do exercício? É o estudo do funcionamento do organismo, então carrega a definição de fisiologia, só que é sob estresse físico. Então, eu quero entender esse organismo quando ele está sob estresse físico. Então, a fisiologia ela estuda o organismo em repouso. Fisiologia do exercício quando esse organismo está em atividade. E por que eu falei que não é uma subdivisão da fisiologia humana? Porque eu posso estudar a fisiologia do exercício dos seres humanos, mas também posso estudar a fisiologia do exercício de outros animais. Né? Por exemplo, tem uma área específica, fisiologia do exercício de cavalos, porque tem cavalos de corrida e entender o funcionamento dos cavalos durante o exercício é de interesse para melhorar o desempenho do cavalo. Então, é óbvio que nesse curso a gente vai falar de fisiologia do exercício, o estudo do funcionamento do organismo humano sob estresse físico. Mas a gente tem que entender que posso estudar também outros grupos de animais não humanos. Bom, mas se eu estudo do funcionamento do organismo sobre estresse físico, o que é o estresse? Né? Se a gente tivesse que definir estresse, como é que a gente definiria? Né? Então, uma definição bem simples de estresse é um estímulo externo que vai demandar uma reação física e mental desse organismo. Então, imagine agora, eu estou em repouso, estou dando aula, né? Mas imagine que eu não estivesse gravando essa aula e estivesse só em repouso. Então, o meu organismo está funcionando apenas para me manter vivo, né? Está mantendo as suas funções básicas.
Se de repente aqui na minha sala entrasse um cachorro bravo como esse da foto, isso ia demandar uma resposta do meu organismo. Eu ia ter que lutar ou fugir, né? E nesse sistema de lutar e fugir, eu tenho um estímulo então externo desse cachorro, obrigando com que esse organismo responda frente a esse estresse. É claro que o curso não tem como objetivo ver estresse desse tipo aqui, né? Estresse violento. Mas quando a gente resolve sair do repouso e correr, pedalar, nadar, fazer musculação, a gente está colocando o nosso organismo sob estresse. Então esse organismo vai ter que se adaptar a essa nova condição. Então o seu funcionamento vai ter que alterar. Então, quando a gente fala em fisiologia do exercício, é o estudo do funcionamento do organismo humano quando tem um estresse físico, ou seja, quando esse organismo tem que responder a esse estímulo externo. E aí, quando a gente fala em estresse, a gente tem dois tipos de resposta ao estresse físico, ao exercício físico, né? Uma é a chamada resposta aguda frente ao estresse físico. O que é uma resposta aguda? É uma resposta imediata que vai acontecer agora. Então, se eu sair daqui agora e for correr na rua, esse meu organismo vai ter que responder a essa nova demanda, a esse novo estresse físico. Então, um exemplo, né? A minha frequência cardíaca, por exemplo, né? O número de batimentos do meu coração por minuto, ele vai ter que aumentar. Então, nesse gráfico aqui, por exemplo, aqui está o tempo e aqui está a frequência cardíaca em batimentos por minuto. Então, aqui eu estou em repouso, se eu começar o exercício, ela vai aumentar até se ajustar a um novo valor, que é o valor correspondente àquela nova demanda do meu organismo, que é diferente do repouso. A gente vai ver durante o curso que, dependendo da intensidade do esforço, o ajuste precisa ser mais severo. Então, eu vou pegar um outro exemplo aqui, um exercício um pouquinho mais intenso. E aí, o que vai acontecer? A minha frequência cardíaca vai ter que aumentar bem mais do que se fosse um exercício mais leve aqui, tá? Mas o que precisa entender por agora é que quando a gente tem um estresse físico, esse organismo precisa responder de forma aguda, né? Ele precisa se adaptar imediatamente àquele novo estresse para dar conta dessa nova situação. Usando ainda como exemplo o sistema cardiovascular, então vamos imaginar agora vamos entender o que é uma resposta crônica frente ao estresse físico repetido. Então a palavra repetido aqui já diz que uma adaptação crônica é aquela onde o estresse agudo se repete com uma certa frequência. É o treinamento físico, né? Então nessa figura aqui, por exemplo, eu tenho um desenho de uma situação onde eu tenho o primeiro treino, aí depois eu faço esse primeiro treino, então meu nível de aptidão física diminui, aí eu recupero, aí eu tenho um segundo treino, aí meu nível de aptidão física diminui, depois recupero, aí eu tenho um terceiro treino, ou seja, eu vou fazendo treinos sucessivos, pode ser diariamente, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e isso vai levando uma adaptação crônica ao meu organismo. Por exemplo, aqui eu trouxe o músculo cardíaco. Então imagine, esse aqui é o coração de um indivíduo destreinado. E aí vamos imaginar que esse indivíduo passe a correr todos os dias durante 2 meses, ou seja, vai ter vários treinos durante 2 meses. E o que vai acontecer com esse coração? Ele vai aumentar o seu tamanho, ele vai aumentar o de volume. Então, se eu olhar aqui o meu ventrículo esquerdo, por exemplo, antes do treinamento, olha como ele é pequenininho. E aí, depois do treinamento, olha como ele aumentou consideravelmente de volume. Eu poderia fazer isso também para o ventrículo direito, né? Ele era menorzinho e ele agora ficou maior. Essa é uma adaptação que não acontece de forma aguda. Se eu sair agora para correr, meu coração não vai aumentar de tamanho, né? Ele vai bater mais rápido, mas depois que eu voltar ao repouso, ele vai voltar ao seu tamanho normal. Agora, se eu ficar repetindo essa corrida diariamente, o exercício vai criar adaptações, então que é chamada respostas crônicas ao exercício.
Mas nesse curso em específico, a gente vai dar foco apenas para respostas agudas, né? Aqui eu trouxe a resposta da frequência cardíaca, mas a gente vai ver respostas agudas de hormônios, de ventilação, de saturação de oxigênio, ou seja, a gente vai varrer os sistemas fisiológicos atrás de respostas agudas, adaptações que saem do repouso quando você entra em exercício, em uma única sessão, tá? Respostas crônicas merecem um curso à parte, então depois a gente pode pensar num curso de respostas crônicas, mas antes de entender as adaptações crônicas ao exercício, é importante entender as respostas agudas, o que acontece quando eu saio do repouso e entro em exercício. E por fim, por que o curso tem esse nome, né? Resposta integrativa. Porque quando eu saio do repouso e vou para exercício, eu tenho que ter adaptações, eu dei um exemplo de frequência cardíaca, mas eu tenho que ter adaptações em todos os meus sistemas fisiológicos praticamente. Uns mais, outros menos, né? Então aqui essa figura representa vários sistemas fisiológicos, né? Sistema linfático, imunológico, muscular, esquelético, urinário, excretor, endócrino, nervoso, digestivo, respiratório e cardiovascular. Então tem vários sistemas. Alguns desses sistemas têm pouca importância ou respondem pifiamente ao exercício. Outros são bem mais importantes nas respostas agudas ao exercício. Então, esses que são mais importantes, que estão aqui com números, são os sistemas que nós vamos ver no curso. Então, por exemplo, o sistema nervoso é o primeiro sistema que nós vamos ver no curso, de forma aguda. Então, o que acontece se eu sair do repouso e entrar no exercício com o meu sistema nervoso? Depois a gente vai para o sistema muscular, o que acontece com os meus músculos quando eu entro em exercício. Será que todos os músculos são ativados? Alguns só são ativados? A gente vai ver isso. Depois, o que acontece com o meu sistema respiratório, ou também chamado de ventilatório. Então, como é que é a resposta aguda ao exercício desse sistema. Depois a gente vai ver o sistema cardiovascular, ou seja, como que esse sistema cardiovascular responde de forma aguda. E por fim a gente vai ver a resposta hormonal, a resposta do sistema endócrino, quais são os principais hormônios que são liberados quando a gente faz um exercício agudo. Então a gente vai ver esses 5 sistemas, mas sempre de forma aguda, né? E além de ser em forma aguda, a gente vai tentar, à medida do possível, ver a integração desses sistemas. Porque, por exemplo, a resposta do sistema nervoso impacta na resposta do sistema muscular, que impacta de volta no sistema nervoso, que vai impactar no sistema respiratório, que vai impactar no sistema cardiovascular e que pode impactar no sistema endócrino. Então a gente vai tentar, à medida do possível, integrar esses sistemas. Então quando a gente fala respostas integrativas, se refere a isso, como que a resposta de um sistema frente ao exercício agudo interfere na resposta de outro sistema. Tá? Bom, então essa é uma aula, como eu falei, breve, introdutória, para o nosso curso Fisiologia do Exercício, uma resposta integrativa. Espero que tenha ficado claro nesse primeiro momento. Espero vocês na primeira aula, Sistema Nervoso, dia 15 de setembro. Até mais. Um abraço.